Amém. Glória a Deus. Irmãos, bom dia para quem ainda eu não falei bom dia. Que esta manhã seja uma manhã muito especial para todos nós. A minha voz não está muito boa nesta manhã, mas vamos caminhando um pouquinho mais, né? Vamos abrir então a palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 5, do primeiro versículo ao versículo 6. Oi. Bênção. Levanta aí essa turma bonita de Valadares, lá da Terra Santa. Isso. Que bênção, família, olha, legal. Sejam bem-vindas, ok? Sejam bem-vindas mesmo aqui. Pessoal de Valadares nós chamamos que é o pessoal da Terra Santa, né? O pessoal vem de lá para cá, que Deus abençoe vocês, tá? Fique à vontade entre nós. Então vamos abrir em Tiago, capítulo 5, de 1 a 6, irmãos. Os irmãos estão acompanhando. Chegamos, graças a Deus, no capítulo 5 de Tiago, né? O livro de Tiago é bem pequenininho, tem 5 capítulos, e acredito, contando hoje e mais 2 domingos, nós encerramos o livro de Tiago. Olha que bênção, né? Seguindo aí os tópicos da carta de Tiago, hoje nós vamos ver aí que Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Então Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Veja bem, nós precisamos entender logo assim, de pronto, Deus condena o que, irmãos? As riquezas mal adquiridas. Isso tem que ficar direitinho, né? E mal o quê? Então nós temos 2 situações que envolvem a questão daquilo que ganhamos, que recebemos, aquilo que desejamos ganhar, ter, ou seja, nosso dinheiro, o nosso patrimônio. Então há 2 condenações, da riqueza mal adquirida, e uma vez que você recebe alguma riqueza, mesmo que não seja mal adquirida, mas se você emprega esta riqueza de forma errada, também é condenada. Vale para quem é rico, e vale para quem também não é tão rico assim, que vive aí do seu salário, né, do seu emprego, né, enfim, daquilo que o seu trabalho proporciona a você a todos os dias. Se o seu trabalho tem uma origem pecaminosa, mesmo que seja pouco ou muito, é condenado. Mesmo que você ganhe pouco ou muito e emprega de forma errada, também é condenado. Então não é o fato aqui, Tiago não está dizendo assim, se você tem ou não tem dinheiro. O que ele está questionando é a forma que você ganha e a forma que você emprega o seu salário, o seu ganho. Então vamos ver isso aí. Vamos ler juntos? Hoje nós não temos, eu esqueço, o pessoal aqui é arrebatado na hora da divisão de classe, né? Alguém tem que aprender isso aqui, né, Valesca? Por favor, né? Uma turminha que fica aqui dentro, vão aprender ali, ajuda a gente. Né? O pastor já está de cabecinha branca, eu acho que não aprende mais não, mas vamos ver, um dia eu chego lá. Vamos ler junto então, Tiago 5, de 1 a 6, todos juntos, vamos lá? Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras, que sobrevirão. As vossas riquezas estão corrompidas, e as vossas roupagens comidas de traças. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e as suas ferrugens há de ser por testemunho contra vós mesmo, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Obrigado, Deus, por esta manhã, pela presença do teu povo em tua casa. Obrigado pela tua palavra lida, e agora nos ajude. É a nossa oração, na total dependência do Senhor, hoje e sempre. Amém. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, vamos fazer algumas considerações, uma breve síntese do capítulo 5 de Tiago.
E eu sempre repito quando começo o estudo de Tiago, da Epístola de Tiago. Tiago foi escrito com o objetivo de ensinar a sabedoria de Deus para podermos perseverar, ou seja, nos mantermos diante de Deus e dos homens, conforme a vontade de Deus, em dias de dificuldades. E tem um prazo de validade, essa sabedoria de Deus para nós. Que prazo de validade é? Até a volta de Cristo. Só isso, mais nada. Então nós temos, Tiago vai orientar a igreja para buscar, e ele ensina essa sabedoria que vem de Deus para podermos nos perseverar em meio às dificuldades até o retorno de Cristo, ok? Então temos que ter esse objetivo, buscar a sabedoria que vem lá do alto, ele fala isso constantemente, e praticar essa sabedoria até a volta de Cristo. Como nós já falamos na cultura rabínica, se você toma conhecimento de algo, se você conhece algo, domina a sabedoria de alguma situação, isso aí serve para você praticar, ensinar. Não adianta você ter muito conhecimento e não praticar e nem o quê? Compartilhar isso com as pessoas. O que Tiago está dizendo é isso. Ele está nos ensinando, uma vez tomando esse conhecimento, aprendendo isto, temos que praticar e vivenciar. A carta de Tiago foi escrita aproximadamente no ano de 44 até o ano 62 depois de Cristo. Tiago aqui é aquele meio-irmão de Cristo, tá? Meio-irmão de Cristo, ou irmão de Cristo, por parte, assim, de Maria e José. O que diz o capítulo 5? Primeiro, nesse primeiro momento que nos interessa, Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Eu achei uma frase muito interessante que diz o seguinte, não sei se os irmãos vão concordar. Eu acho que aqui só o Carlinho que tem esse privilégio. Eu acho que ninguém mais tem esse privilégio que vai acontecer nessa frase. Porque, por exemplo, que em nossos bolsos, olha só, que em nossos bolsos possam entrar milhões e bilhões. Amém, Carlinho? Olha o sorriso dele, você já sabe, né? Olha lá. Olha lá. Está com o bolso cheio de milhões e bilhões. É pecado, Carlinho, entrar no bolso milhões e bilhões? O mau gerenciamento, né? E a forma errada de adquirir. Se no bolso do Carlinho, e no meu e no seu, pode entrar milhões e bilhões, isso não é pecado, graças a Deus, mas jamais, isso pode entrar no nosso coração. Só isso que é a diferença. Então você abre o bolso para milhões e bilhões e fecha o coração para isso. Vocês estão entendendo essa colocação? Entenderam ou não entenderam? Posso explicar ou desenhar, como diz o outro? Por quê? Nós vamos ver na sequência que o amor ao dinheiro, né, a primazia que nós damos a isso é que é o pecado. E não a forma legal de adquirir, e não a forma legal de você o quê? Como diz assim, empregar tudo aquilo que você recebeu de Deus. Então, o único problema é o nosso coração. Se nós começarmos a amar o dinheiro mais do que a Deus, amar o dinheiro mais do que o próximo, e não amando o próximo, nós vamos oprimir aquele que está diante de nós. Esse é o contexto de Tiago para nós. É isso que nós temos que ter cuidado. A Bíblia, em nenhum momento, nós vamos falar isso, condena a riqueza. É um erro que foi pregado há muito tempo, que os ricos não entrarão, não herdarão o reino dos céus. Não. A possibilidade do rico não entrar é muito grande, considerando o quê? O amor ao seu dinheiro. Da mesma forma, o pobre. Porque não existe apenas um pecado, o dinheiro, a riqueza. Quem dera, se esse fosse o único pecado que condenasse o homem. Mas não é. É um deles. Tanto que tanto pobres como aqueles que são ricos podem de fato ser condenados pelas práticas de pecados. A palavra de Deus diz que se nós errarmos em um mandamento, erramos em todos. Então muitas vezes você olha para alguém e fala assim, aquele ali já está condenado. Ou seja, você conseguiu enxergar o cisco, a poeira nos olhos do próximo e não conseguiu tirar dos seus olhos a trave que faz com que você peque diante de Deus e dos homens. É nesse sentido. Tiago não tem intenção aqui de falar mal de quem tem riqueza. Pelo contrário,
Ele também não está aqui querendo menosprezar quem tem mais privilégios na nossa vida, porque ter foi agraciado por Deus de ter uma qualidade de vida, vamos dizer assim, melhor do que o outro. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando a questão de como adquirir riqueza e como empregá-la de forma errada diante do Senhor. É isso que Deus está condenando. Então não devemos ter medo de administrar os nossos recursos que Deus nos concede, mas devemos fazê-lo com temor e, além do temor, com muita reverência diante de Deus. Com muita reverência diante de Deus. Quando eu falo isso, irmãos, se há algo que eu tremo quando recebo lá na minha conta bancária o depósito do meu salário aqui na igreja, eu recebo com temor e tremor. Porque se os irmãos são fiéis nos dízimos e depositam ao gasofilácio os dízimos e as ofertas, aquilo que é dado ao meu trabalho na igreja vem do Santo dos Santos, vem da sua fé, vem da sua fidelidade. Isso dobra a minha responsabilidade de como vou investir o dinheiro que eu estou recebendo do meu salário. Porque é do Santo dos Santos que eu recebo. Eu não tenho outra fonte de renda, a não ser aquela que a igreja tem compromisso mensal que foi estabelecido em conselho para que nós possamos receber. Há uma responsabilidade da minha parte como investir esse salário, esse ganho, porque eu sei que vem diretamente de Deus. Esse deve ser o pensamento seu também. Deus te deu um dom, um talento, te deu um emprego, te deu uma renda que te dá dignidade para cuidar da sua família, e quando você recebe aquela soma, que é o valor do seu trabalho, nós devemos olhar e falar primeiro, graças a Deus. E agora, como que eu devo investir? Como que eu devo gastar, utilizar o meu salário? Com muito temor e com muita reverência diante de Deus. Não é só aquele momento de reverência quando você traz ao gasofilácio seu dízimo, suas ofertas, mas aquilo que Deus te deu como fonte absoluta para sustentar a sua família e para que você tenha dignidade na sua existência. É Deus que está te dizendo, tudo é dele. Davi diz isso, tudo vem de ti. Quem somos nós para te dar alguma coisa? Se tudo vem de ti. Então, da mesma forma que eu recebo do Santo dos Santos, você recebe daquele que é santo, que é Deus, que confiou em suas mãos algo para que você possa administrar para a glória dele e que venha promover a alegria entre todos aqueles que caminham com Deus. Então, o fato é que estamos esperando pelo Senhor, que Ele prometeu que vai voltar. Você crê nisso? Quarta-feira falamos sobre o credo apostólico. Você crê que o Senhor Jesus vai voltar? Ele prometeu que vai voltar, não é isso? Mas de nós é exigido, primeiro, na volta de Cristo, muita paciência, até que tudo venha se cumprir em nossas vidas e na história dos homens. Mas até que Cristo volte, nós precisamos existir. E como nós existimos? Diante daquilo que Deus nos tem dado oportunidade de adquirir. Enquanto esperamos pacientemente, como Tiago nos exorta, devemos evitar, primeiro, nós vamos ver isso mais à frente, no próximo estudo, a partir do capítulo 7, do versículo 7. Ele diz que nós devemos esperar pacientemente. Ele nos exorta até mesmo a evitar alguns tipos de juramentos irresponsáveis. Na última vez que estivemos aqui, nós falamos daqueles homens que não creem em Deus e que fazem projeto para o amanhã sem considerar a vontade de Deus. E nós não. Nós falamos assim, amanhã, se Deus quiser, eu vou levantar e vou trabalhar. Dezembro, se Deus quiser, eu vou fazer uma viagem. Se Deus quiser, ano que vem, vou fazer este ou aquele empreendimento. Se Deus quiser. O ímpio não faz assim. Aquele que não crê não faz assim. Ele diz, eu vou amanhã e vou fazer isso, 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 e pronto. Então nós não devemos, e muitos ainda, diante dessa vontade de adquirir bens, promove até juramentos. Juro por Deus, juro por minha mãe, que ano que vem eu vou fazer isso, isso, vou montar um negócio, eu vou trabalhar, vou estudar e vou conseguir. Juro por Deus que eu vou conseguir. São juramentos que muitas vezes são feitos de forma irresponsáveis
e pode provocar alguma tragédia. Tiago vai falar isso mais à frente, não é assunto para hoje. E por fim ele mostra como deve ser o nosso proceder em várias experiências da vida. Como falamos, Tiago foi escrito com o objetivo de ensinar a sabedoria de Deus para podermos perseverar em meio das dificuldades até o retorno de Cristo, ok? Por hoje, nós vamos ficar somente do versículo 1 ao versículo 6, que Tiago está dando aí uma advertência, está falando diretamente com os ricos, mas volta a dizer, não é a riqueza que ele está condenando, é a forma inadequada de adquirir e a forma inadequada de praticar. Então vamos lá. Como em outras passagens dessa epístola, Tiago aplicou seus princípios às atitudes e ao comportamento do cristão que está bem abastado, ou seja, está vivendo bem. Se você olhar lá no capítulo 1, só vou te separar isso aqui para os irmãos dar uma lembradinha que nós já falamos, versículo 10 e versículo 11, ele vai falar exatamente isso. E o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, a erva seca, a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seu caminho. Ou seja, ele está chamando essa advertência mais uma vez no contexto de sua carta, né? Então, em nenhuma parte da Bíblia, eu volto a dizer que Deus condena a riqueza ou condena por si só a questão do dinheiro. As posses materiais são, na verdade, com frequência, vistas como bênção de Deus. Você sabia disso? A princípio, tudo que você tem em suas mãos, que Deus tem permitido você administrar, é uma bênção de Deus. Lê para mim Provérbios 10, 22. Dá uma olhadinha aí. Provérbios 10, 22. Quem achou pode ler bem alto, que depois eu vou repetir aqui para os irmãos em casa ouvirem direitinho. Olha, a bênção do Senhor, o que, irmãos? E com ela, ele não traz o que? Desgosto. Veja bem, o grande sábio está dizendo assim, a bênção que vem de Deus. Então, toda e qualquer bênção que vem às suas mãos, tem aquela finalidade de enriquecer, ou seja, te prestigiar, te valorizar, e não promove desgosto. Agora, tem hora que nas nossas vidas nós arrumamos algumas situações, e no primeiro momento que adquirimos, falamos assim, graças a Deus. E no segundo momento, falamos assim, meu Deus, isso me deu um problema sério. Será então que aquela bênção foi de Deus ou foi mal adquirida? Isso vale para tudo. Se o jovem estivesse aqui, como nós não temos jovem aqui, né? Ninguém ficou bravo comigo, olha. Ninguém ficou bravo comigo. Como nós não temos jovem aqui, vamos lembrar da nossa juventude, né? Quando nós estamos aí querendo arrumar uma pretendente ou um pretendente. Não é isso? E quando conseguimos, chegamos para o pastor, para o papai e da mamãe e falamos assim, papai, mamãe, pastor, olha o que Deus fez, olha que bênção que eu arrumei. Olha que príncipe, que princesa, não é isso? Falamos, foi Deus que me deu. Passa 2, 3 anos do casamento, o gabinete pastoral é todo dia. Todo dia. Mas se foi Deus que te deu, esse casamento não pode ser maldição. Não pode ser um problema. Só para os irmãos terem uma ideia, que muitas vezes nós somos levados a adquirir coisas mal adquiridas. E uma vez sendo mal adquirida, como vamos empregar, também será ruim. Quando não tem a bênção de Deus. Mas quando vem a bênção de Deus, aquilo ali é eterno. É bênção. Ainda no hospital, quando eu trabalhava, como capelão ali no evangélico, certa feita um enfermo me fez uma pergunta que ele foi curado de uma doença muito grave. E ele gerou uma dúvida no seu coração, se de fato aquilo foi providência de Deus ou não, se foi um milagre ou não, e se ele poderia morrer com aquela enfermidade ou não. Ele fez esses questionamentos comigo. Eu falei assim, meu irmão, posso te dizer uma coisa com toda certeza. Se Deus te curou, você vai morrer de qualquer jeito, menos com essa enfermidade.
Não sei se foi muito assim consolador para ele, né? Mas não é verdade? Quando eu falo assim, Deus me curou de um câncer. Glória a Deus, aleluia. Foi bênção. Então você não vai morrer mais daquele câncer, você vai morrer de outro jeito, irmãos. Porque foi curado, ou não? A bênção do Senhor não provoca desgosto. Emprego, você faz a faculdade, vai lá, adquire o seu emprego, está trabalhando, daqui a um tempo já está insatisfeito, está querendo mudar, mas no primeiro momento, graças a Deus, passei no vestibular, graças a Deus arrumei um bom emprego, daqui a pouco está estressado, está deprimido, não para emprego, vai para tudo quanto é lado. Será que foi Deus que te deu? Porque a bênção do Senhor, em tese, à luz das Escrituras, não provoca desgosto. É bênção, em toda e qualquer situação. Mas calma lá, não é assunto para hoje. Nada que Deus não possa corrigir. Eu costumo sempre dizer uma coisa: o homem erra, Deus conserta. Ok? É só para entender que às vezes tomamos decisões erradas. Erramos mesmo. Mas quando Deus toma a decisão por nós, aquela decisão é certa, é verdadeira, é sincera, é honesta de Deus. Então Ele não vai provocar em nós uma decisão que amanhã vai provocar desgosto. É contra a sua essência, é contra a sua palavra, vai chocar com a sua palavra. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Então, uma vez que Ele te abençoa, está abençoado, pronto e acabou. Para nós presbiterianos isso é tão sério que nós levamos isso até para a questão da salvação. O que nós falamos na nossa igreja? Uma vez salvo, sempre salvo. Quando Deus salva, pronto, e acabou, está salvo. Porque Ele é fiel, Ele não mente. Então tudo que vem de Deus é bênção. Mas pode ser que na nossa caminhada possamos esquecer de Deus. Então, no entanto, Tiago generaliza que os ricos são suscetíveis às tentações de explorar os pobres ou ignorar as legítimas necessidades deles. Aqueles que não são caridosos promovem o quê? A opressão dos mais fracos, dos menos privilegiados. E Jesus fala lá em Lucas 6, 24, que os ricos que assim procedem receberão o seu castigo, o castigo que vem do próprio Deus. Eu costumo dizer que só quem pode castigar o rico é Deus, porque não está na justiça humana castigar um rico. Não consegue. Está para existir. Então, o que pode, de fato, punir um rico, somente Deus, só a vontade de Deus. Então, conseguir riqueza de forma pecaminosa, como aquela que foi acumulada por negar, como Tiago faz aqui, aos trabalhadores o salário digno, não é bênção. Não é bênção. Em vez disso, é um motivo para ser julgado por Deus. Os que assim procedem vergonhosamente, roubando e sugando o próximo, serão julgados por Deus e terão pela frente o terrível juízo de Deus. E acredite, sem misericórdia e sem perdão. Muitas vezes o rico, que usa a sua riqueza de forma errada, ele tem tanta consciência e convicção de que sua riqueza pode lhe favorecer em todo o tempo. É um engano, é um engodo que ele tem em si mesmo. Que ele pode até ter no primeiro momento, diante dos homens, estas verdades. Mas diante de Deus isso não acontecerá. Deus não vai se deixar se corromper pelo rico. Ele será justo diante do rico que agiu de forma fraudulenta e enriqueceu em detrimento do próximo. Isso tem vários fatores, nós vamos ver lá na frente. É essa a atenção que nós temos que ter em todo momento. Então essa é uma violação da lei de Deus. Então Tiago 5,5, dá uma olhadinha aí no versículo 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, isso é o retrato do rico sem o temor de Deus. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. O que seria dia de matança, hein? Você lembra que nós já falamos que a sabedoria que vem lá do alto que nós temos que procurar, porque a sabedoria terrena é animal e demoníaca, assim Tiago fala lá atrás? Sabedoria humana, terrena, ela é demoníaca, né? O que é dia de matança? Ele está nos comparando o rico a um animal que mata para satisfazer a sua fome em detrimento do outro, em dia de matança.
Ele está dizendo que ele consegue comer todos os dias, enquanto ele não consegue dar um prato de comida ao seu funcionário, ao seu trabalhador, dia de matança. Ele senta na mesa regaladamente, enquanto aquele que presta o seu serviço e fornece a sua riqueza, passa necessidades. É como um animal irracional em dia de matança. Tiago está comparando o rico a um animal. E talvez nós não paramos para perceber isso. Você tem uma secretária do lar, você tem vários funcionários, e Tiago vai falar isso, nós vamos ver, você não dá um salário digno para eles, porque você quer somar mais para si mesmo. Então você vive, como ele diz aqui, tendes vivido regaladamente sobre toda a terra, tendes vivido os prazeres, tendo engordado o vosso coração em dia de matança. Todo dia, aqueles que subtraem de forma pecaminosa, sem compaixão daqueles que prestam serviço para si mesmo, é como se todo dia ele matasse um pouquinho aqueles que estão te favorecendo todos os dias. Como complicado, né? Lembra-se que Tiago está falando para os ricos que adquiriram e adquirem sua riqueza de forma errada e mal empregada. É assim que acontece, né? Houve um tempo, eu acredito que hoje acabou, e há muito tempo, no início do meu ministério, nós tivemos que trabalhar em cima de uma situação muito séria que aconteceu na família, que era muito comum, por exemplo, alguns da capital, que não eram tão ricos, famílias medianas, e lá no interior, principalmente no interior aqui do Espírito Santo, Bahia, Minas, e ver uma família que tinha assim 7, 8, 10 filhos, e chegava assim para aquela mãe e falava assim, deixa eu levar essa menina lá para casa, eu vou dar comida para ela, eu vou dar estudo para ela. A mãe tinha como criar, vai. E essa menina chegava naquele lar, lavava, passava, cozinhava, de graça, a troco de um prato de comida e um dia de escola. Quantos casos nós vimos assim? Até que um dia foi parar no gabinete. Ou seja, o dinheiro que era para pagar e direcionar uma empregada, ela consumia nos seus prazeres, no seu dia a dia, e fazia daquela pessoa uma escrava dentro de casa, para não pagar uma pessoa em detrimento da pobreza do próximo. Vocês conseguiram entender isso? Vocês conseguiram entender isso? Era uma prática muito comum. Hoje talvez não mais, mas pode ser que ainda exista alguém fazendo isso com alguém. Principalmente quando nós queremos contratar alguém e não pagamos o que merece, o que é justo, o que é pedido. Aí você não precisa ser rico para fazer isso, precisa? Não, qualquer um pode fazer. É isso que Tiago está condenando. Por isso que nós falamos no início. Toda forma de empregar o dinheiro é pecaminosa quando não é empregado de acordo com a palavra de Deus. E Tiago também está falando isso, não só para o rico, mas para todos aqueles que têm o seu dinheiro e muitas vezes vai reprimir o pobre, o necessitado. Então o que nós podemos destacar no estudo de Tiago? O dinheiro ou a riqueza pode ser um ídolo na vida de uma pessoa. Você pensa somente no dinheiro e não pensa no próximo, você quer adquirir bens. Então o próprio Jesus comparou a influência do poder financeiro como algo que pode prejudicar o nosso serviço prestado a Deus. Em Mateus 6,24 ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Então a riqueza tem que nos servir, não nós servirmos a riqueza. Isso que Jesus está dizendo. E Paulo lá em 1 Timóteo 6,10 diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie dos males. Então se transforma num Deus, numa idolatria para nós. Nós servimos ao dinheiro. E servindo a este dinheiro, nós não compartilhamos isso com as pessoas que estão à nossa volta. Irmãos, é um tema tão complexo e tão melindroso, que muitas vezes você pode ter um exemplo familiar acontecendo, e que são irmãos, acabamos de ceiar, de irmãos, parentes que são bem favorecidos,
e em nenhum momento consegue ajudar um próprio parente. Não consegue. E coloca um monte de adjetivo. Ah, se eu consegui, você não conseguiu porque você não quis. Eu estudei, você não estudou porque você não quis. Enquanto eu estava estudando, você estava brincando. Agora o problema é seu. Aí usa a Bíblia naquela interpretação pessoal. Você está colhendo o que você plantou. Não é isso? E você senta na sua mesa de domingo, come abastardamente, enquanto aquele irmão consanguíneo seu está lá, comendo de uma forma muito simples, passando algumas necessidades, algumas dificuldades. Eu sempre digo um exemplo que eu tive e tenho ainda, acho que não mudou não, tem muito tempo que eu não vejo, mas conheci uma pessoa que todas as vezes que ele tinha conhecimento que um parente estava em dificuldade, ele tinha uma estratégia. Ele que ia na casa daquele que estava com dificuldade. Ele que se apresentava. Mas ele não se apresentava lá para ajudar. Ele se apresentava lá para reclamar que a sua vida estava pior do que a dele. Era como se ele falasse assim, eu estou pior do que você, então eu vou pedir dinheiro a você. E não era verdade. Para milindrar, intimidar aquele parente que estava precisando de alguma coisa, gente. Aí parava na frente da casa com aquele carrão, saía dali, ia para a sua casa de praia, ia lá para o seu sítio, daqui a pouco postava no Instagram uma viagem, mas ele tinha o prazer de dizer assim, para você não chegar e falar assim, me empresta um dinheiro aí, resolve, compra aquele remédio para mim. Cuidado, que nós talvez não sejamos tão ricos assim, mas muitas vezes as nossas atitudes com o próximo podem estar nos condenando também em relação a Deus, né? Então, Tiago, depois nós aprendemos que Tiago convida os que cometem tal ato, primeiro, a chorarem, segundo, lamentarem por causa das desventuras que lhes sobrevirão. A principal oposição que os cristãos naquela época sofriam, partiam das pessoas mais ricas, era a principal. Então a questão é, Tiago dá dicas de como saber se o dinheiro se tornou um ídolo em nossa vida. Primeiro, ele vai dizer assim, quando, nós já falamos, depositamos a nossa segurança nele. Leia aí comigo o primeiro versículo. Versículo 2 e o versículo 3. Vamos ler juntos? Vamos lá? Todos juntos? Vamos lá. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens, comida, o vosso ouro e a vossa prata foram o quê? De ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmo, que há de devorar como fogo as vossas carnes. Ou seja, a sua riqueza será a sua própria condenação. Olha só o que ele diz, né? Atendei agora, rico, chorai primeiro, chorai. Caso esse rico, volta a dizer, foi mal adquirida a sua riqueza, está sendo mal empregada, então ele está dizendo assim, chorai pelas suas desventuras, porque vai vir sobre vocês, as suas riquezas são corruptas, as vossas roupagens, comidas de traças, ou seja, vai ser devorada as suas roupas, que você tem conquistado, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, as suas ferrugens há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, ou seja, vão te condenar a sua própria riqueza, como fogo, as vossas carnes, tesouro acumulados nos últimos dias. Nós temos que rever alguns conceitos, caso isso esteja acontecendo conosco. Então, Tiago sabe que a maioria das nossas preocupações em relação ao futuro estão ligadas ao dinheiro. Não é isso? O que te preocupa lá na frente? Se o dólar vai aumentar, se a inflação vai aumentar, se eu vou ter um aumento, como que vai ser as coisas? Tudo isso está entrelaçado ao quê? Ao dinheiro, não é isso? Então ele entende que vivemos a nossa vida em função do nosso sustento e que o nosso trabalho é que dita o nosso ritmo de vida. Acordamos e dormimos conforme o nosso trabalho. Tudo para garantir o sustento para a nossa vida. Nós vivemos numa engrenagem repetida todos os dias, naquele pensamento de que isto vai fazer com que no amanhã eu tenha tudo que é necessário para a minha existência. Contudo, quase sempre, nunca
estamos contentes com aquilo que temos. Esse é o problema. A rotina de levantar e ir para o trabalho, a rotina de planejar o futuro, nada disso a Bíblia condena. Mas aquela sede, aquela vontade, né, de sempre ter mais do que precisa, mais do que necessita, e muitas vezes para ter mais do que precisa, mais do que necessita, você oprime alguém, você prejudica alguém, você não é justo com alguém. Aí que está o problema. E nessa vontade de trabalhar, vem os perigos espirituais que circulam a nossa vida. Eu costumo dizer que o primeiro a ser prejudicado nessa rotina é Deus, a igreja. Você quer trabalhar e esquece de Deus e da igreja. Segundo, a própria família. A própria família. Você perde os melhores momentos com seus familiares, em detrimento de ganhar, de ter. E muitas vezes se justificar diante das pessoas dizendo, eu trabalho muito para que você possa ter isso dentro de casa. Como se isso fosse suficiente. A pessoa fala assim, não, eu não queria tudo isso, só queria apenas você. Talvez isso também seja uma oração para nos justificar diante de Deus. Deus, tu sabes que eu tenho que trabalhar para sustentar a minha casa. E Deus está falando assim, eu não quero o seu trabalho, eu quero você. Porque uma vez eu tendo você, tudo que é necessário para a sua existência, eu vou fazer isso. Está lá no Sermão do Monte. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então esse amor, essa busca constante, por quero mais, me dá, eu quero, eu desejo, eu posso, eu consigo, tira você das duas coisas mais essenciais que nós temos, Deus e família. Deus e família. E quantos estão fracassando nisso? Quantas vezes a igreja se faz vazia, porque alguém poderia deixar hoje de fazer algo, mas não conseguiu deixar de fazer, para estar conosco. E quantas mesas hoje em casa vão estar vazias, porque alguém poderia estar almoçando com seus entes queridos, mas por opção escolheu uma outra forma de viver esse dia, na correria, do eu quero, e esquecer. Há um tempo atrás, conversando com uma pessoa que não era daqui, aí falou uma coisa que não pastoreava ainda lá para Paú e Garrido, e ele elogiando o nosso litoral. Naquela época, eu acho que não tinha nem Transcol ainda naquela época, não sei. E ele falou, rapaz, vocês são privilegiados. Na época ele falou assim, olha, você gasta R$1 de passagem até a Praia da Costa, depois você gasta lá mais 50 centavos, olha que tem tempo isso, numa água de coco, e você tem aquele litoral, você pisa na areia, você dá a mão ao seu filho, à sua esposa, e sai caminhando, olha que encontro familiar. Naquela época não tinha nem calçadão na Praia da Costa, uma coisa de doido. Eu parei para pensar e falei assim, é verdade. Agora eu pergunto a você que mora aqui, você mora aqui, eu moro a 800 metros da praia. Pergunta ao pastor Arildo quantas vezes eu mergulhei na praia esse ano com a minha família. Que eu caminhei na praia com a minha família. Nenhuma. Quem acertou aí? É isso mesmo, nenhuma. A irmã que veio de lá está passando mais do que eu que moro aqui. A correria dos dias. Aí chega, não, amanhã eu tenho que arrumar um tempinho. Ontem eu arrumei um tempinho para sair com o Daniel. Eu já estava no estresse dentro de casa, problema da SUS, falei, hoje eu tenho que sair. Não estava podendo, mas tive que sair com ele. Correria do dia a dia. Esse cara há muito tempo falou assim, rapaz, é só gastar R$1,50, você passa um dia com a natureza que Deus te deu. Mas nós não sabemos aproveitar o que Deus tem nos dado em família. Nós queremos mais. Sabe o que nós queremos? Juntar dinheiro para ir para Porto Seguro, Paris, Portugal. Lá que é lugar para passear. Aí você fica naquela... Trabalha. E Deus fala assim, olha o Paris de vocês aqui. Olha Portugal aqui, que eles não têm o que vocês têm. Mas vocês querem ir lá. Enquanto por menos vocês poderiam
usufruir de tantas coisas. E outras belezas naturais que tem aqui perto. Se você andar 30 quilômetros, você está nas montanhas aqui, ó, passeando. Você tira aí R$200, você dá um passeio nas montanhas, tranquilamente, com a sua família todinha. Vai e volta. Leva lá o cooler, bota lá uma água gelada, faz aquele sanduíche que esse cara sabe fazer de primeira, bota lá, enrola no papel, né? E uma Coca-Cola, para embaixo de um pé de árvore lá, perto de uma cachoeira. Oh, Jesus, que coisa boa. Irmãos, eu olho assim e lembro que na minha infância nós éramos muito assim, financeiramente, quase nada, mas nós éramos muito felizes lá no Rio de Janeiro. Quase todo mês a família se reunia. Nós andávamos uns 30 minutos para pegar um trem. Esse trem nós pegávamos, levava 2h30 até uma cachoeira chamada Guapimirim. Chegávamos lá por volta de 9, 10 horas da manhã. O trem saía às 6 horas de Duque de Caxias, para os irmãos terem ideia. E no trem era aquele piquenique, pão com mortandela, ovo cozido, farofa e que suco! Que suco! E era um trem barulhento, não era trem elétrico não, aquela coisa toda. 2 horas e tanto de trem. Chegava lá, andava mais meia hora até a cachoeira. E era 3, 4 horas só na cachoeira, porque tinha que voltar, que o último trem saía às 2 horas e era aquela correria para voltar. E a farofada lá boa. Quem não conhecia a gente achava que a gente estava fazendo despacho na cachoeira. Tanta farofa. Voltava, irmãos, era uma festa na família, não tínhamos nada. E éramos felizes. Ninguém tinha uma bicicleta. Hoje o jovem com 18 anos já tem uma moto. Já tem celular de último modelo. E não são felizes. Porque a gente trabalha e ensina nossos filhos tudo errado. Tudo errado. E aquelas coisas que nós precisamos valorizar, não valorizamos. Queremos só dar mais e esquece da família. Então, cuidado. Quase nunca estamos contentes com aquilo que temos. Isso é uma forma errada de empregar a riqueza que Deus tem te dado. Não é por você ser rico. É porque você está empreendendo errado. De novo, Tiago fala, o mundo coloca a segurança na posse das coisas. Nunca acha que tenha suficiência para estar seguro. Quanto mais temos, mais achamos que não temos. Isso porque toda idolatria é uma espécie de vício. Precisamos de mais e mais para sentirmos cada vez termos mais, né? Para não termos menos. Então, é uma idolatria. Servimos a essa idolatria. É comprar compulsivamente, sem muitas vezes usar ou desfrutar daquilo que compramos, por nos tornarmos seres assim cada vez mais insaciáveis. Comprar e comprar. Quero. E esquece aquilo que eu já falei. Da família, esquece da igreja, esquece do próximo, de quem tem alguma necessidade. Você não tem tempo para isso. Então, com relação aos que depositam sua segurança nas riquezas, Tiago destaca aqui: amar as riquezas mais do que a Deus torna o ser humano miserável e pequeno. Ele está dizendo isso aqui, né? Segundo, que a ganância é uma doença que impede o desfrute daquilo que se conquista. Você sabia disso? Você compra e não vai usufruir. Nunca. Como é que nós vamos ilustrar isso? Por exemplo, há poucos dias lançaram uma moda, uma roupa qualquer. E você vai e compra. Aí coloca, mostra, bate a foto, divulga, olha o que eu comprei. Tá. Quantas vezes você usou aquela roupa durante o ano? Então, o público feminino, meu Deus do céu, se repetir a segunda roupa, não dá. Né? Quantas vezes? Vocês perceberam isso? Você comprou, adquiriu e não está usufruindo. Não está usufruindo. Não está usando. Aí, no decorrer da existência, da vida, talvez você dilata um pouquinho a esquerda para frente, vai dilatando. O tempo vai mudando o perfil do corpo. Aí você fala assim, preciso comprar mais uma roupa. E compra mais uma. Mas aquela que você comprou, sequer você usou. E assim são muitas coisas, irmãos. Tem muitas coisas que você compra, adquire e você não usa.
E se usa muito pouco, mas muito pouco mesmo. É coisas que a gente precisa rever e trazer para essas verdades que Tiago está dizendo. Que a ganância é uma doença que impede o desfrute do que se conquista. Você conquistou? Show. Mas você não vai usufruir. Você não tem tempo para isso. Porque tão logo que você adquiriu, você quer outra coisa. Pá. Aí você esquece das pessoas que necessitam. Como se uma esmola fosse tirar toda a sua riqueza. E você não favorece o próximo. Então, nenhum conforto, economia ou aumento da riqueza livrará a idolatria do fogo que devora a carne. Foi isso que Tiago diz assim, né? Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido os prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Então devemos depositar nossa segurança, irmãos, em Deus e não nas coisas. É em Deus. Olha o que o profeta Jeremias diz lá no capítulo 17, 7 a 10. É muito parecido com o Salmo 1. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O que mais me preocupa é o início do versículo 9. Enganoso é o coração. E quantas vezes o seu coração já te enganou? E você não percebeu isso? Muitas vezes. Então não confie no seu coração. Confie em Deus. Porque é Ele que conhece o seu coração. É Ele que esquadrinha o seu coração. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então Deus só te dá o que está no seu coração. Ele te permite que você adquira essas coisas. Ele que permite até mesmo o ganho errado do seu dinheiro e a aplicação errada do seu salário. É Ele que permite, segundo a sua própria vontade, para que você seja julgado segundo os seus pensamentos e segundo os seus desejos e os frutos de suas ações. Por isso que ele fala, lá no início de Jeremias, bendito o homem que confia no Senhor e cuja sua confiança é o Senhor, e ele receberá do Senhor tudo que é necessário. Mas maldito é o homem que confia em si mesmo e esquece que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas e conhece todas as coisas. O dinheiro se torna objeto de idolatria e muitas vezes uma arma da injustiça. Objeto de idolatria e arma de injustiça. Olha que coisa tremenda. Quando oprimimos o próximo para consegui-lo, assim que ele se transforma numa arma de injustiça. Olha o versículo 4, irmãos. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago coloca um termo aqui, Senhor dos Exércitos, colocando como se Deus está à frente de uma batalha, à frente daqueles que estão sendo oprimidos, que têm sido explorados pelos mais ricos, pelos mais abastados, quando pagam de forma injusta o seu salário. Os ricos não estarão enfrentando um tribunal comum, um juiz comum, um presidente comum, mas o Senhor dos Exércitos. Porque quando eles trabalham e labutam, transpiram na sua rotina, não recebe o que merece, o seu salário é retido, é defraudado por aqueles que deveriam pagar corretamente o seu ganho. E Deus está olhando para isso, está atento para isso. E qualquer um de nós podemos cair nessa armadilha do amor ao dinheiro. Não pagar o que o próximo merece pelo seu trabalho. Ele diz isso com todas as letras aí, né? No versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram o vosso campo
e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dele chegaram até o Senhor dos Exércitos. Deus está olhando. Então não é só você ter o dinheiro e ganhar o dinheiro. Deus está também observando a forma que você aplica esse dinheiro, que você emprega esse dinheiro. E uma forma errada de empregar o dinheiro é reter o salário digno que o próximo, ou aquele que está trabalhando em seu favor, merece ganhar. Nós temos que ter muito temor diante do Senhor sobre isso. Os ricos aqui são citados, que estavam enriquecendo às custas da opressão dos pobres, né? Defraudar um trabalhador, irmãos, é um pecado grave, é um crime grave diante de Deus, do Senhor dos Exércitos. Nós clamamos quando somos injustiçados no nosso salário. O trabalhador, o servo fiel a Deus, que está sendo injustiçado, ele sabe que a sua oração e o seu lamento está chegando a Deus. E Deus vai cuidar dele, como vai ser justo com o seu empregador. Isso que Tiago está dizendo. Como ele está escrevendo para a igreja, está escrevendo para os ricos da igreja, que estavam se comportando desta forma com os menos favorecidos. Lembre-se que a carta de Tiago é para nós, é para o povo de Deus, não é lá para fora não. Está orientando nós que estamos aguardando a volta de Cristo. Então, até quando Cristo voltar, nós temos que viver desta forma em relação ao próximo. E nós precisamos ser zelosos e justos com aqueles que o Senhor tem colocado diante de nós. Um dos sintomas para sabermos se o dinheiro tornou-se um Deus da nossa vida é refletirmos se para consegui-lo usamos de qualquer tipo de artifício, né? É literalmente tirar vantagem do mais fraco ou daqueles em posição abaixo da nossa vida. Se você atua dessa forma, se nós atuamos desta forma, pode ter certeza que o dinheiro, esse é o sintoma que o dinheiro tomou conta do nosso coração. Você não tem nenhum constrangimento de ser injusto com aqueles que estão à sua frente, ou daqueles que são mais humildes, não conhecem os seus direitos, e você explora. Aí você está sabendo que o seu Deus não é Deus, é o dinheiro, é o mamon. Esse dinheiro virou uma idolatria para você. Por isso que eu volto a dizer, não precisa ser rico para fazer isso. Muitos de nós, muitas vezes fazemos e praticamos. Quando contratamos uma pessoa para limpar a nossa casa, quando pedimos alguém para fazer uma comida, um lanche, quando pedimos alguém para acompanhar um ente querido no hospital. E quantas pessoas mais? Se é injusto, Deus está olhando para nós. Volto a dizer, é uma carta escrita para nós. Tiago está alertando a igreja para se comportar de forma digna até a volta de Cristo. E isso já estava acontecendo, não é algo novo não. Quando nós olhamos a carta que nós falamos que foi escrita entre 44 a 62 anos depois de Cristo, já se passaram aí mais de 2000 anos. Isso já acontecia na igreja. E olha que na época do Espírito Santo, ainda na época apostólica, e o povo de Deus ainda oprimia os mais necessitados. Precisamos muitas vezes rever os nossos conceitos. Agora, olha só, vamos mudar um pouquinho a moeda para a gente caminhar para encerrar. Quando o empregador não paga o que é devido, ou quando o empregado não trabalha como lhe é devido, ambos cometem pecado. Olha só, hein? Então a moeda tem os dois lados. Vamos ver isso? O que Paulo escreve em Colossenses 3:22? Lê para mim aí, por favor. Colossenses 3:22. Alguém já ouviu falar no marketing pessoal? Alguém sabe o que é isso, marketing pessoal? É quando você faz uma campanha para si mesmo e começa a colocar a público todas as suas boas qualidades. E quando isso se torna um pecado, é quando essas verdades são mentiras. Você sempre aparece, mas nunca se compromete. Vocês estão entendendo isso?
Aquele que chega para fazer o serviço, mas não faz. Engana, enrola, deixa o tempo passar. E às vezes fica assim, nossa, hoje foi um dia muito agitado. Que correria, tive que fazer isso, mas não fez. Você enrolou o seu patrão. Isso acontece muito, muito, muito. E eu digo isso porque eu já fui no funcionário público. Se o funcionário público fizesse 20% do que tem que fazer, ninguém esperava na fila. Mas ele não faz, porque ele sabe que se fazendo ou não, o salário vem. Então, só que isso é pecado diante de Deus. Da mesma forma, quando você trabalha por regime de CLT, que você faz da hora do seu serviço algo para a bem próprio, não para o bem do seu patrão. Quando você, por exemplo, desperdiça as coisas que não era para desperdiçar. Aqui na igreja, por exemplo, você entra numa sala, professor lá, sabe que tem que sair, desligar o ar-condicionado, desligar o ventilador, apagar as luzes e fechar. Quando você está fazendo isso, o que você está fazendo? Opa, se eu deixar isso ligado, a igreja vai pagar mais de energia no final do mês. Então o que eu faço? Eu desligo. Porque eu sei que a igreja vai gastar mais. A torneira está ali pingando, vou avisar o diácono, vou avisar o pastor, porque eu sei que se eu deixar pingando, a igreja vai pagar mais do que o necessário. Não é assim que nós fazemos aqui na igreja? Acredito que é assim, né? Certinho? Todo mundo ajudando a gente, não desperdiçando nada, botando o pé na parede. Não vou botar porque senão a igreja vai ter que pintar de novo. Não é assim que a gente faz assim? Isso também tem que ser dentro da sua empresa. Você não consumir mais do que necessário. Ser honesto. Então, quando o trabalhador age assim, de forma errada, ele peca. Ele peca. Quando eu era funcionário público, a maior dificuldade minha era na época da greve. Eu não fazia greve. Aí todo mundo fala assim, você é um traíra, que você é aquilo. Eu respondia para os grevistas, no dia que eu não estiver satisfeito com o meu salário, eu peço conta e vou embora. Porque quando eu fiz concurso, eu fiz para isso. Eu não fiz para fazer greve, eu fiz para trabalhar. Você já viu algum médico dizer que o SUS paga bem? Pergunta para o médico por que ele não larga o SUS. Se paga tão mal. Não vou trabalhar mais para o SUS. É ou não é? Mas não, fica lá e não produz, está pecando, mesmo ganhando pouco, que eu acho que ganha pouco mesmo. Mas se não trabalha, não chegou lá às 7, se tinha que atender 20 clientes, não atendeu, ele está pecando. Assim somos nós, irmãos. Assim somos nós. Então a moeda tem os dois lados, quando nós ganhamos e adquirimos de forma errada os nossos bens. Fazendo, um ditado popular hoje, bem atual, né? Fazendo pose de paisagem na hora do trabalho. Vai no banheiro, leva 35 minutos. Vai tomar um café, leva mais 1 hora. Quando você vê, você tem que trabalhar 8 horas por dia, trabalhou 4. Está certo? Não. Está aqui, ó. Vós, servos, obedecei em tudo vossos senhores, segundo a carne. É o seu patrão. Não servindo só na aparência, conta comigo, e por trás, destruindo o homem, né? A empresa. Não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, sabendo que Deus sabe todas as coisas. Sabe o que se passa no coração do rico, sabe o que passa no coração de um trabalhador injusto para com seu patrão. Isso funciona dentro da igreja assim também. Né? Muitas vezes nós queremos que todos façam alguma coisa, mas eu não faço, eu só dou a ideia. Não é isso? Mas você não se coloca à disposição para fazer, mas você cobra que alguém faça. É justo? Louvor, transmissão, pregação, visitação, tudo isso temos que fazer. E como servos e membros do corpo de Cristo, eram para todos nós fazermos, mas não fazemos.
Deus está olhando. Deus está olhando. Algumas experiências lá no hospital servem muito para nós. E de uma experiência marcante que nós tivemos lá, foi quando um paciente reclamou, e a gente via isso, ele não recebia visita de ninguém. E era crente, ninguém o visitava. Então a assistência social passou para nós, para que a gente pudesse acompanhar aquele paciente, que ninguém visitava, família ninguém visitava, ninguém. Aí fomos lá conversar. Aí ele abriu o coração, confessou os seus pecados. Pastor, eu sou aquele crente que não vou na casa de ninguém. Não gosto de ninguém na minha casa, então não gosto de ir na casa de ninguém. Opa, está aí a resposta. Simplesmente assim. Ele não fez um ambiente favorável para o dia de angústia. Ele não fez. E eu não sei se ele culpou a igreja em um momento por ninguém lá visitar a família. Mas ele não visitava. Ele não olhava para o necessitado com compaixão, esquecendo que um dia ele seria aquele necessitado que alguém precisasse olhar com compaixão. Salmo 42 diz que o Senhor abençoa, até sustenta o enfermo no leito. Bem-aventurado aquele que acode os necessitados. Deus vai acudi-lo no dia da sua angústia. Então a gente tem que pensar nisso. E eu caminho para encerrar dizendo, por meio do arrependimento, irmãos, e o retorno da santidade, chore e lamente-se. Tiago está falando isso, né? O apóstolo Paulo, por sua vez, orienta ao jovem Timóteo, né? Para que ele, nada que trouxe desse mundo é manifesto, e nada podemos levar dele. Cuidado com isso. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laços, e submergem os homens à perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para deles gozarmos. Infelizmente vivemos numa geração que busca Deus, não porque o ama, mas porque deseja coisas materiais. Dá. Deus é obrigado a nos dar todas as coisas como se Ele fosse um servo ou um gênio da lâmpada. É como se a nossa oração fosse assim: Deus, hoje eu preciso de dinheiro. Deus, hoje eu preciso de saúde. Senhor, hoje eu vou fazer um negócio que eu tenha lucro. Mas nunca assim: Senhor, a oração intercessória, abençoa os meus irmãos. Abençoa os mais necessitados. Favoreça aqueles que estão hoje chorando. Favoreça aqueles que estão hoje precisando de alguma coisa. As nossas orações são tudo, eu quero. Até alguns cânticos, se você observar. Traga de volta o que é meu. Restitui-me. Tudo para mim, tudo eu quero. E o vosso reino? Nada. Qual tem sido a sua oração? Como que nós temos orado? Ame, confie e busque a Deus em primeiro lugar. O ouro e a prata de vocês, Tiago diz, enferruje, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e contra o fogo lhe devorar a carne. Aqui Tiago ecoa as palavras de Jesus: não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Confiar nas riquezas e na autossuficiência é a razão da decadência espiritual de muitos. Por isso que nós falamos no início, muitos têm abandonado a Deus, a igreja e a família, em busca do ouro terreno. Estão perdendo os principais tesouros da sua vida. Primeiro tesouro que é Deus. Segundo tesouro que é a família. Não existe outro. Então, irmãos, tem muita coisa para falar, e eu vou descansar nessa última palavra que Abacuque diz para nós, né? Descansar na provisão de Deus, e liberta-se da ansiedade de ter ou não ter. Liberta disso. Abacuque nos fala assim, 3,17. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas do curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como do cervo, Ele me faz habitar e andar em lugares altos. Ainda assim eu exultarei no Senhor.
Que Deus faça isso da sua vida, da sua existência, do seu ganho, da sua rotina. Que o seu ganho, o seu salário, seja bem empregada e que não tenha nenhum ganho seu, alguma forma ilegal, injusta diante de Deus. Que o seu salário seja justo e que você saiba empregar isso conforme a vontade de Deus. Amém?